Olá, tudo bem com você? Namastê! E o tema que eu vou desenvolver é falar sobre projeção e falar sobre amor, que tem muita relação com isso. E dentro disso tudo isso, vamos falar um pouco sobre libido. A primeira relação que a gente tem amorosa é com a nossa mãe, ou quem faz o papel de mãe, uma pessoa que cuida como a mãe, que acolhe, que alimenta, é aquela que abraça. Esse é o nosso primeiro objeto de amor. Ou, como a gente pode dizer, é o nosso primeiro objeto onde a gente coloca a nossa libido. Só pra dar uma clareza bem grande aqui, libido, no nosso conceito aqui, não tem nada a ver com sexualidade. Mais pra frente, depois, quando o ser humano se desenvolve e descobre o que é sexual, que também sexualidade significa o jeito como a gente se relaciona com o mundo e com a gente mesmo. É onde a gente coloca a nossa libido. E libido aqui significa pulsão de vida. Pulsão de vida, tudo aquilo onde a gente coloca a nossa energia para criar, para admirar, para colocar energias boas, significa onde a gente está colocando a nossa libido. Não tem nada a ver com sexo aqui. Pode ser que tenha a ver, mas é só uma partezinha, a parte do sexo. Não é o principal da libido e também do conceito de sexualidade, é como a gente se relaciona com o mundo, como a gente coloca a nossa energia, todas essas coisas que estão muito intrincadas. Então, essa relação, primeiramente, existe uma idealização. Ou, na verdade, eu acho que na verdade não é nem idealização ainda, porque não tem como a gente comparar, a gente não compara com nada, é o nosso primeiro e a gente não tem uma base para comparação. Primeiramente, vamos dizer, a nossa sobrevivência depende dela, é a nossa mãe que nos alimenta. Então, a nossa sobrevivência depende dela. Então, instintivamente, a gente vai sempre querer estar ali e com o tempo isso vai virar admiração e idealização. E depois também vai passar para outras figuras como a figura paterna, que são as duas figuras primeiras que a gente coloca num pedestal, como eu falei isso no vídeo passado. Então, até mais ou menos uns 5 anos de idade, a criança coloca o pai e a mãe como eles são os heróis. Eles são perfeitos, eles nunca erram. Porque eles são a base pra ela. Eles que estão falando tudo pra ela sobre o que é o mundo, como se comportar, o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, com quem você tem que falar, com quem você não tem que falar, blá, blá, blá. O que você tem que dar valor, o que você não dá valor. Então, se você não acha que o seu pai e a sua mãe estão sempre certos, qual a base, né, que a gente vai ter? Depois, o questionamento começa. A gente começa pra escola, a gente começa a conviver muito mais com outras pessoas e na adolescência aí vem os questionamentos que a gente pode começar a se libertar desses paradigmas, se caso a gente queira, e criar os nossos próprios. Ir atrás das nossas crenças, desfazer crenças e todo esse trabalho aí que a gente tem que fazer durante a vida inteira. Mas primeiramente a gente tem esse suporte pai e mãe que a gente considera perfeitos a princípio, e que com o tempo a gente vai vendo que eles são seres humanos. Quer dizer, idealmente, né? Às vezes a gente nunca acontece isso, a gente passa a nossa vida inteira achando que a nossa mãe e nosso pai são deuses e não humanos, que não erram. Mas eu sinto que, naturalmente, o que deve acontecer para que a gente possa ter um desenvolvimento saudável é que a gente saiba que nosso pai e nossa mãe são seres humanos, que eles também erram, que eles também têm opiniões com quais a gente não concorda, etc, etc, etc. Beleza? Massa. Aí, então vamos lá. Libido no pai e na mãe, primeiro. E essa libido é uma paixão, que mais pra frente a gente tira essa paixão do pai e da mãe, normalmente, né? E coloca em outras pessoas que futuramente pode ser as pessoas pelas quais a gente se apaixona durante a vida. Que é como Freud dizia, né? A gente vai ter como base essa relação que a gente teve com o nosso pai, com a nossa mãe, e essa identificação, essa idealização que a gente teve para projetar numa outra pessoa que possa ter alguma coisa parecida no nosso inconsciente. E o primeiro momento de uma paixão sempre tem a mesma coisa, a idealização. A gente coloca aquela pessoa num pedestal, né? Você que já se apaixonou com certeza sabe muito bem disso. Ou se já sentiu que alguém se apaixonou por você, você sentiu que, nossa, tô poderoso.
eu não tenho defeito, sou perfeito. E quando a gente se apaixona, a gente vê a outra pessoa como perfeita, maravilhosa, super... tudo que a gente quer tá perto o tempo inteiro. E o que acontece também na relação com o analista e com o professor e com a prática? Quando a gente nasce, a gente não escolhe muito de quem a gente vai ser filho. Quer dizer, na teoria psicanalítica se fala que não se escolhe, mas pensando mais no lado espiritual, a gente escolhe. A gente vai aprender a pouco a pouco se adaptar, porque a gente vai crescer dentro da barriga da mãe e ali a gente já tá se adaptando ao ambiente aonde a gente vai nascer. Na relação com o analista, com o professor de yoga, com a prática de yoga, não necessariamente você tem que aprender a se adaptar. Você vai procurar. Então você, de repente, vai consultar com um analista, 1, 2, 3, até que você vai achar aquele que, nossa, você sentiu que deu certo, bateu o santo, vamos dizer, né? O professor é a mesma coisa. A gente começa a praticar e vai praticando com um professor, com outro, vai experimentando. É importante também fazer isso. E, de repente, experimentando vários, você vai descobrir que o seu primeiro professor é aquele com quem você bateu o santo mesmo. Às vezes você vai experimentar vários e aí você vai achar o professor que você sentiu aquela conexão. Com a prática de yoga é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a praticar yoga, a gente experimenta várias práticas. A gente vai praticar um pouco Hatha Yoga, Iyengar, vai ver como que é a história dos chakras e o Vinyasa e blá blá blá, etc. Até um dia que você fala, essa prática é a minha prática, eu gostei muito. O que acontece quando você acha o que quer que seja ali, vamos dizer, o seu objeto onde você está colocando a sua pulsão de vida, ou o objeto da libido. Vou chamar então professor, analista, prática de yoga, aonde a gente está colocando a libido, certo? O objeto da libido. O que acontece num primeiro momento? O apaixonamento, a idealização. Nossa, eu conheci o meu professor e a minha professora. Ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ela satisfaz todas as minhas necessidades. Eu quero estar perto dela o tempo inteiro. Sabe, a gente coloca ele lá em cima. A prática também. Eu encontrei a prática da minha vida. Eu vou falar por mim aqui, um exemplo. Eu amo a Ashtanga. A Ashtanga é a prática perfeita, é a melhor que tem. Você começa a pensar assim. Talvez, né? Eu falo por mim. Mas eu conheço gente que pensa assim também. Num primeiro momento, isso é super saudável. Com o analista acontece a mesma coisa. É uma projeção que está acontecendo, entende? É uma projeção do nosso lado. Bom, então, tudo que a gente tem de bom, que a gente aprendeu com o nosso pai e com a nossa mãe, quando a gente idealizou eles, que eles eram perfeitos, que a gente também tem essa parte, porque a gente aprendeu com eles. Essa parte que a gente tem boa, que a gente gosta na gente, a gente põe em cima do professor, do analista, da prática. Inconsciente, tudo inconsciente, tá, gente? Nada você pensou pra fazer isso. É natural e todo mundo faz e não tem nada de errado. É o fluxo natural das coisas, tá? Então, aí você colocou a sua libido, a sua parte boa, a sua energia, a sua pulsão de vida pra começar. E a mesma coisa acontece numa paixão. Então você conhece uma pessoa, você se apaixona, você põe toda a sua energia naquela pessoa, naquela relação. É muito importante, porque uma relação ela só começa com essa faísca da paixão. A prática também. Então, no começo, você tá muito apaixonado. E eu vou dizer pra você, na relação com a Ashtanga, não é uma prática super fácil, que você já vai chegar e vai, nossa, que da hora. Tipo, você chega lá e fala, nossa, que difícil, eu saí morta. Na primeira semana, você vai sair com dor no braço. Você vai falar, nossa, muita dor no braço muscular. Você vai suar, você vai ter que acordar mais cedo do que você está acostumado. Você vai... No começo exige muito. Quer dizer, sempre, né? Mas, vamos lá. No começo você tá do 0 e vai pro degrau 1, parece que esse degrau é um pouquinho mais alto. Se você não tiver uma relação de paixão com a prática nesse início, você vai desistir rapidinho. Não seja pelo qual motivo seja, né? Cada pessoa pode ter o seu. Porém, se não tiver, vai acabar. Não vai andar muito tempo. A mesma coisa acontecendo com o professor. Se você não tiver essa relação e com o analista igual, se você não tiver essa relação, vai rapidinho, aquilo ali não vai dar certo, não vai fluir, não vai andar. Depois que passa esse momento paixão,
Que é igual acontece com os nossos pais, que a gente colocava eles como deuses e agora a gente descobriu que eles erram. No começo a gente fica muito... A gente não quer acreditar que eles erram, o nosso analista não pode errar, o nosso professor de yoga não tem defeito, a nossa prática de yoga é perfeita, mas uma hora vai chegar que a realidade vai bater na porta, né? E o nosso namorado também, ele não é perfeito, ele também vai no banheiro, às vezes ele come com a boca aberta, às vezes ele é meio mal educado, ele também peida perto da gente, depois de um tempo de namoro é assim, é a vida, né? A prática... Depois de um ano, parece que... agora que eu fechei, sei lá, enfim, eu aprendi a primeira série inteira e agora tá muito repetitiva essa prática. Todo dia, eu não aprendo nenhum asana novo, que saco, quero desistir. Minha professora, sei lá, acontece alguma coisa. Porque daí também, agora, a gente começa a projetar as nossas partes não tão boas, né? Que todo mundo tem. E que a Melanie Klein, que eu já falei isso em outro vídeo, que foi uma das primeiras analistas a trabalhar com bebês, ela denominou como seio bom e seio mal. Então, rapidinho explicando aqui. Básico, hein? O bebê é muito pequeno, ela observou que ele relaciona com a mãe como se a mãe tivesse dois lados separados. O seio bom e o seio mal. Não é o seio, o lugar seio, tá? É uma linguagem figurativa, porque o seio é onde ele se relaciona primeiro com a mãe, certo? Que ele tá mais próximo da mãe, é o seio. Mas é a figura da mãe, tá? Com quem ele se relaciona na mente dele. Se o bebê tá bem, ele comeu, trocou, dormiu, ele tá super feliz e brincando, ele vai enxergar a mãe. Ou assim, ele tava com muita fome, aí, pegou o peito e tá mamando, naquela hora. O que acontece? Ele vai relacionar com a mãe como o seio bom. Então, ele tá feliz e ele vê ela como boa. Aí, outra questão. O bebê tá irritado, ele tá sujo, tá com cólica, tá doentinho, tá com fome. Ele vai ver a mãe como a bruxa malvada. Ele tá irritado, ele tá com dor, ele não tá bem, ele vai jogar na mãe. A mãe é a malvada. E essas figuras vão se alternando toda hora, porque o humor vai alterando toda hora. E você acha que depois que a gente cresce, isso para de acontecer? Não, queridos, continua acontecendo, porque isso tá no nosso inconsciente. Quando a gente é bebê, como eu falei também, é fácil de ver. Depois a gente vai crescendo, a gente vai pondo um monte de defesas, né? A gente vai fechando com o nosso ego, com os pensamentos, com as teorias, filosofias e tal, racionalizações. E aí a gente vai, disfarçando isso, mas continua acontecendo. Então, o que acontece? A gente se apaixona, a gente põe tudo que é bom no outro. Aí depois a gente vê que não. Porque também a relação vai mantendo e a gente começa a colocar também o que tem de não tão bom. Aí, o que acontece? E agora, o que eu vou fazer com a minha libido? Eu já coloquei toda a minha libido ali. Aí sim vem o momento amadurecimento, que é também o que a gente aprende. Porque assim, os nossos pais, quando a gente descobre que eles não são perfeitos, a gente faz o quê? Bom, eu acho que depende muito do grau, né? Assim, eu não vou colocar aqui casos extremos de abuso e tal, tá? Eu vou falar assim, uma relação neurótica normal. Não existe, né? Normal. Que você simplesmente vai falar, pai, mãe, eu vou sair fora, não quero mais falar com vocês, acabou, cortou a relação porque vocês não são perfeitos, tchau. Não é assim, né? Você vai continuar tendo relacionamento com seu pai, com a sua mãe, só que de um jeito, mais adulto, porque você vai ficando adulto quando você descobre que eles não são perfeitos. E aí você também descobre que você não é perfeito. Nossa, que alívio, né? É tão ruim ter que ser perfeito. Não rola. Bom, como a gente está numa relação amorosa, esse é um passo a mais, né? Então, primeiro, a paixão. Ai, que lindo, que maravilhoso, a gente quer dormir juntos todo dia, tudo é lindo, ai, que cheiroso, fofinho, amor, amor, amor. Aí um dia, mano, eu quero estrangular essa pessoa. E quando você casa, então, filho, pode ver, se você já é casado, já sabe, né? Vai morar junto pra você ver. Acabou toda essa maravilha. Tem gente que namora 10 anos, casa, depois de um ano, tchau. Porque aí você vai ver toda a parte nóia da pessoa que, você nem sabia que ela tinha, porque assim, você não queria saber que ela tinha, tá? Daí, beleza, daí você tem que aprender a amar aquela pessoa, como ela é. Claro que eu tô tirando aqui casos extremos, tá bom? Continua aí pensando. A gente tem que começar a ver, não, essa pessoa não é perfeita.
Nossa, que maravilha, eu também não tenho que ser perfeito. Que libertador. Vamos ser os dois imperfeitos? Vamos aprender a se gostar sendo imperfeitos? Isso se chama amor. O que acontece quando a gente vai praticar yoga, quando a gente vai desenvolver um relacionamento ou ir querendo ir mais profundo na nossa terapia? Uma hora a gente vai começar a projetar no nosso analista também a mesma coisa que eu falei, seio bom e seio mal. Então primeiro o analista, o professor, a prática estão seio bom, e depois ele vai começar a ser seio mal. Porque um dia você vai praticar, você está irritado. Um dia você vai praticar e você está com sono. Um dia você vai praticar com pensamentos... E um dia você vai começar a praticar, quando você vai aprofundando a sua prática, vai começar a surgir uns sentimentos assim que você não queria ver, entendeu? Você queria deixar ele embaixo do tapete, né? Por favor, não aparece aqui é só alegria. Então, agora que eu comecei a ver essas coisas saindo aqui de mim, esses monstrinhos, não quero mais praticar. A prática é ruim, a prática é ruim. Não, gente, a prática não é ruim. O professor não é ruim, o analista não é ruim. É natural, vai sair a merda. Porque agora você tem um relacionamento. Agora você se sente seguro para abrir e começar a sair o lixinho que tava lá, né, embaixo do tapete, que todo mundo tem. Normal. Seres humanos. Então, é uma oportunidade maravilhosa. E em todos esses tipos de relações, quando a gente começa a ver, meu professor não é perfeito, ele não é Deus, ele erra também. Tem umas coisas que ele fala, assim, que ele escreve lá, tipo assim, tem umas coisas que na verdade ele não faz na vida real, eu acho. Nossa, que maravilha, é um ser humano, parabéns. Você descobriu que o seu professor é um ser humano. E aí a prática é a mesma coisa, tipo, essa prática não é perfeita. Maravilha! O que é perfeito, gente? Fala pra mim. Tudo bem. Na verdade, tudo é perfeito, assim como é sendo imperfeito. E o analista é igual. O seu analista, às vezes, ele pode um dia ou outro, ele pode atrasar, né, na sessão, ou ele vai desmarcar com você e remarcar um outro dia, porque ele teve que viajar, o filho dele ficou doente. E aí, tipo, quando a gente tem uma relação assim com o analista no começo, a gente pode ficar bem bravo, porque o analista remarcou a sessão, porque ele foi viajar, porque ele tirou férias, porque ele foi no congresso. Isso pode deixar a gente bem bravo. Aí a gente pega e falta 3 sessões seguintes, entendeu? Porque o meu professor, parece que ele nem olha pra mim, eu vou lá, pratico, aí ele ajusta todo mundo menos eu e tal. Rola essas conversas. É porque daí a paixão está, tipo, acabando, porque a coisa natural da paixão é que ela vai diminuindo mesmo. E aí você vai desenvolvendo uma relação, tipo, mais dentro da realidade, em que existe os dois lados, existe o bom e existe o mal. O seio bom e o seio mal se juntam. Quando o neném está mais maduro, ele consegue ver que as duas mães são uma só. Que ele é separado da mãe também, porque existe no comecinho, tipo, primeiro 4 meses, o neném acha que ele e a mãe são uma coisa só. Ele não sabe que eles são separados na psicologia dele, né? E aí ele vai descobrindo que eles são separados, e a mãe, ela tem desejos que não tem a ver com ele, entendeu? E a gente também consegue descobrir que o nosso namorado também tem vontade de sair com os amigos, viajar e fazer coisas não necessariamente com a gente o tempo inteiro. E tudo bem, porque a gente também não quer que os namorados estejam junto o tempo inteiro. E tudo bem, porque a gente também não quer que o nosso professor fique o tempo inteiro no nosso pé, tipo, e ajustando e fazendo mimimi. A gente também quer sentir que, me deixa respirar aqui. E tudo bem que a prática não seja perfeita, porque na verdade a prática, ela tá refletindo quem a gente é. Ela é só um espelho. O analista é só um espelho. Então veja bem como tudo está aí. Se você aprende, se você percebe que na verdade você tá o tempo todo projetando dentro desses contextos os seus conteúdos, que primeiro você só quer ver o que você tem de bom, porque você projetou no outro, por causa do contexto do setting, né? Principalmente porque o analista, professor, prática estão ali neutros. Aí você pode projetar. Aí depois você começa a colocar outras coisas também suas, outros conteúdos. E aí você acha que é o outro. Mas de qualquer forma, o outro vai refletir isso pra você. E aí você vai ter que desenvolver um relacionamento mais maduro com a sua prática, com o seu professor, com o seu analista, com o seu namorado, de realmente aceitar as imperfeições, as coisas que estão acontecendo. E no fundo, se você pensar bem, isso é uma relação de autoaceitação, de tipo, se ele também não é perfeito do jeito que eu imaginava, do jeito que eu idealizava, do jeito que eu queria que ele fosse, do jeito que eu queria que a prática fosse. Nossa, eu também não tenho que ser do jeito que as pessoas querem que eu seja. Eu posso ser do jeito que eu sou? E muitas vezes você aceita, porque
aí você vai aceitando também, dentro de você, todas as suas partes. Ninguém é só bom o tempo inteiro. Que novidade. Que bom, né? Que bom. Então, toda essa conceituação, então vamos dizer aí, para fechar, concluindo, ninguém é perfeito. É natural que uma relação vai passar da paixão para o amor, ou da paixão para nada, acabou. Mas uma relação madura, com qualquer coisa que seja, vai passar da paixão para o amor, da idealização para ver a verdade, tanto do outro quanto de si, principalmente de si próprio. E isso tem a ver com o conceito da libido, que é onde a gente está colocando a nossa libido, onde a gente está colocando a nossa pulsão de vida. E aí a gente pode retirar totalmente a libido, ou a gente pode descobrir outros jeitos de colocar ela que seja menos forte, vamos dizer, do que a paixão. E aí a gente continua colocando e descobrindo outras formas, porque daí no amor a gente tá colocando pulsão de vida na relação, na prática e tudo, na nossa análise e no processo. Só que daí a gente tá aprendendo como, vamos dizer assim, controlar aquela pulsão que estava desenfreada na hora da paixão, e a gente começa a saber e manejar ela com mais sabedoria. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa explicação, que tenha feito sentido pra você. Deixa aqui nos comentários contando pra mim o que você achou, se você tem alguma pergunta ou alguma coisa a adicionar, eu gostaria muito de saber, que assim posso continuar crescendo e evoluindo junto com você. De curtir o vídeo e também compartilhar, se caso você gostou. Porque eu tenho muita vontade de fazer esse canal ficar melhor, investir aqui, sabe? Colocar uma câmera, um som e tal, pra ficar até melhor pra você assistir. Então, se você puder contribuir fazendo com que o vídeo fique mais ranqueado no YouTube, eu consigo monetarizar aqui o canal e fazer vídeos com uma qualidade muito melhor pra você, certo? Então, tamo junto! Continuamos praticando e encontrando motivos para amar a nossa prática e a nós mesmos. Um beijo e até a próxima!